Muito bom dia. Estou aqui no meu ateliê ou na minha oficina ou no meu sanctum sanctorum, gentilmente cedido por pessoas que me querem bem, né? Então, em primeiro lugar, agradecer por me ajudarem com essa estrutura que aparentemente é uma estrutura pequena, uma estrutura modesta, mas que ajuda a dar seguimento ao que eu venho tentando fazer, que é, nesses tempos difíceis, apresentar um pouco de um trabalho sobre tarô, arcanos do tarô e estados de consciência. Essa é a segunda parte, esse é o segundo vídeo, que vem a complementar o primeiro, em que eu trabalhava mais numa perspectiva exploratória, correlacionando os arcanos do tarô aos estados de consciência, com foco maior para os arcanos maiores, tá? Que, conforme nós vimos no último vídeo, eles têm muito a ver com a história da vida do sujeito, essa história da vida do sujeito que se encarna em arquétipos como formas superiores que estão transculturais, transtemporais, e que tanto no nível cósmico quanto no nível social e no nível individual vão ter aí uma influência prevalente sobre o sujeito. Então, os 22 arcanos, água sem rótulo para não fazer propaganda, ao menos não propaganda sem patrocínio. Voltando aos arcanos que vão do arcano 1, o mago, até o 22, o louco, que também pode ser chamado de arcano 0. Então, maiores detalhes vocês podem ver no meu vídeo anterior referente a essa primeira parte. Se no primeiro vídeo eu dei ênfase aos aspectos macrocósmicos, kármicos, coletivos, de um inconsciente coletivo mais ou menos influente sobre as pessoas, sobre os indivíduos, nesse segundo vídeo eu quero dar uma ênfase um pouco diferente. Eu quero dar uma ênfase aos arcanos menores, que são iguais às cartas de baralho, porém eles têm muito mais a ver com a cotidianeidade. Estou chamando de cotidianeidade o aspecto das nossas vidas que tem a ver com o dia a dia. E então eu quero retomar um raciocínio que coloquei no vídeo anterior. Ou seja, as 56 cartas da corte, as 56 cartas dos arcanos maiores, ou melhor, desculpe, dos arcanos menores, elas nos contam histórias. Histórias que têm a ver com os naipes e têm a ver com os elementos. Ao contrário da primeira palestra que eu coloquei, nessa segunda não vou usar slides, optei por falar mais diretamente e posteriormente sistematizar isso quando viermos a ter um curso ou algo assim. Projetos de quem está há muito tempo sem sair, sem andar e numa situação de pandemia em que novas coisas podem ser feitas, né? Diria que se eu fosse usar um arcano hoje que define o estado de espírito meu ou de muitas outras pessoas, eu usaria o arcano 18 da Lua, que tem a ver com indecisão, indefinição. Você tem uma intuição ou intuições, lampejos de como as coisas serão, mas não existe nada concreto. Não dá para afirmar nada sobre o próximo momento, tá? Vamos esperar as coisas acontecerem até que voltemos ao sol brilhar, né? Ontem vi uma palestra muito interessante na loja Rosa Cruz de Niterói, uma palestra transmitida da Soror Eucineia, uma psicóloga, e a palestra era Fiat Lux, uma palestra que falava justamente desse brilho do sol após a noite escura. Estamos na noite escura. Hoje nós estamos em maio, no dia 9 de maio, e não há nenhuma perspectiva no Brasil ainda de quando esse mal irá se afastar.
Bom, saindo desses aspectos de contexto, só fazendo um comentário, ganhei um presente muito bonito de um amigo, que não vou revelar, é de uma ordem templária, e tem 4 símbolos de ordens templárias. Peço a vocês que pesquisem. Eu particularmente gosto muito do templarismo. Aqui é a Cruz de Malta, gratidão ao amigo que enviou esse presente. Muito bacana, espanta o frio e ao mesmo tempo nos aquece o coração lembrar dos valores que antigamente eram adotados por algumas das ordens do templo. Por que chamei atenção para isso? Porque em várias tradições é comum pensarmos que existem 4 elementos, a saber, água, terra, ar e fogo. O homem seria um 5º elemento, a síntese desses 4 elementos. E cada um desses elementos, também no plano psíquico, também num plano arquetípico, eles projetam para nós, eles trazem para nós uma série de influências que estão ao mesmo tempo dentro e ao mesmo tempo fora de nós. Primeiro, elemento fogo. O elemento fogo é um elemento de transformação. É um elemento que aquece, mas também pode queimar, também pode destruir. O elemento fogo, ele está representado pelo naipe de paus. Então vamos guardando essas associações. Fogo, paus, e desde um ponto de vista das ações do cotidiano, desde um ponto de vista referente ao que o elemento fogo representa para o dia a dia do sujeito, nós vamos ver que o elemento fogo ele é representativo dos projetos criativos e das ações. O elemento fogo não é o elemento do planejamento, é o elemento da ação. É o momento de agir. Como você diz que alguém tem um temperamento de fogo, como você diz que alguém é fogoso, tanto no sentido sexual, mas também no sentido criativo, você está dizendo que essa pessoa, e respiro até fundo devido a uma situação de problemas respiratórios que não tem a ver com o Covid, mas estão aí. O elemento fogo, quando você diz que alguém é de fogo, é porque alguém é colérico, alguém age antes de pensar. Muito bem, quero começar a contar a história do naipe de fogo, o naipe de paus. O Ás é o início, é o projeto criativo, é o projeto que você tem uma ideia, mas ela ainda não se concretizou. Ela vai se concretizar lá no naipe de ouros, tá? Que fala das realizações, das concretizações e das perdas. Paus fala do processo criativo e da ação, particularmente. Da ação. Então, é quando o sujeito começa a agir. O Ás de paus no tarô mitológico, ele é representado por Zeus, no momento em que ele está em cima do Monte Olimpo, com uma das mãos segura um globo e com a outra segura um cajado. Não é à toa que muitos magistas, muitos sujeitos ligados a tradições esotéricas usam cajados. Cajados são elementos do naipe de fogo. Não vou entrar nessa discussão, que é uma discussão que mereceria um vídeo só para falar dos instrumentos mágicos, né? Ou místicos, para quem preferir. Então, apesar de eu ter uma determinada posição sobre o assunto, eu sou Rosa Cruz, mas nesse momento eu não falo em nome da ordem, eu falo em meu nome mesmo. Bom, se o Ás é o início, o 2, quando a gente está tomando o exemplo do naipe de fogo, é quando você já fez alguma coisa, porém há uma parada, há uma estagnação. É um momento de espera. É o cozimento em fogo baixo de alguma coisa que precisa acontecer, fazendo uma analogia com a cozinha. Se o teu projeto é fazer um ovo cozido, o 2 de paus é o momento em que o ovo está na panela, certo? Então, isso é importante. Terceiro ponto, o 3 é a primeira concretização. É a primeira vitória, é a pequena vitória dentro do projeto. Você passou a fase 1.
O 4, em todos os naipes, veja, isso que eu estou dizendo para o naipe de paus, ele tem analogia com o que acontece em todos os naipes. Porém, eu vou detalhar no naipe de paus tanto o Ás a 10 como as figuras, e aí, posteriormente, contando a história de cada naipe, vocês vão poder contextualizar por si mesmos, sem haver necessidade de um curso que posteriormente virá, né? Eu pretendo fazer um mini curso online, né? Algo assim, uma série de lives, etc., turmas e classes e tudo mais, e aí a gente vai entender melhor isso. Então, se o 3 é a pequena vitória, o 4 é um momento de estabilização. Houve uma pequena vitória, você, por exemplo, conseguiu desenhar um projeto, etc. No 4, você está não na espera ativa, mas numa espera mais passiva. Você está reunindo recursos para ir um nível à frente. E já há um prenúncio de disputa. Disputa em torno de 10, em torno de projetos e tudo mais. O 5 é a própria disputa acontecendo. O 5 de paus é você se preparando para a disputa. Uma frase que resumiria o 5 de paus muito bem é: si vis pacem para bellum, que é um ditado romano. Ou seja, se você vê paz, prepare-se para a guerra. Tá? Prepare-se para a guerra. O 6 de paus é o momento de ir à luta. É o momento em que você vai à luta. Literalmente, vai à luta. Vai à luta, e essa luta é uma luta que você não tem ainda a certeza se vai vencer ou não, mas você precisa enfrentá-la. É um momento, por exemplo, se nós fôssemos fazer uma analogia com o mundo corporativo, o mundo do trabalho, é um concurso público em que você está se preparando para fazer uma prova, uma apresentação, é a entrevista de emprego, é o momento em que você está se preparando para o combate. E se o 6 é a preparação do combate, o 7 é o próprio combate. Todas as cartas de todos os arcanos menores, todos os naipes vão ter analogias. O 7 é o combate. E se o 7 é o combate aberto. Se no 4 valer a expressão si vis pacem para bellum, no 7 eu vou tomar outra expressão latina. Vini, vici, vincit. Se for tudo tranquilo, você chegou, vim, vi e venci. Chegou e eliminou. Mas no 7 também está muito associado à ideia do estresse da disputa. É o momento da disputa de ideias, de projetos, etc. E muitas vezes projetos conflitantes, tá? O 8 é a insatisfação, é a inquietude inclusive que representa muitas vezes uma mudança de lugar, uma viagem, uma necessidade do indivíduo de sair física e psiquicamente de uma determinada situação e avançar rumo ao novo. O 9. O 9, ele já tem a ver com uma segunda realização. Depois dessa disputa, depois dessa mudança, depois dessa trajetória de mudança de planos, o 9 é auspicioso. Aliás, o 9 ele é uma carta das cartas mais potentes de todas as cartas que não são da corte, tá? Que a gente vai falar mais adiante. O 9 ele é auspicioso. O 9 ele fala especificamente da culminância dessa luta que foi travada. A culminância é um momento crucial. É um momento em que, se você tiver atenção, e a palavra-chave é: se você tiver atenção, por milímetros você vence alguma coisa ou perde alguma coisa. Então, eu gostaria muito de destacar esse aspecto do 9. O 10 de paus, ele tem uma característica. Ele é o final da trajetória. É o final dessas coisas do cotidiano que eu estou trazendo, relativos a projetos, a ações, etc. E o 10, ele é uma carta que anuncia: eu consegui, e agora? Eu não tenho mais o que fazer. É o sujeito que teve toda uma vida produtiva, se aposenta e depois não entende como ele pode lidar com essa energia que era dirigida para o trabalho.
O 10 é o escritor que terminou de fazer o seu livro e pensa assim, poxa, e agora? Como que eu faço, hein? O 10, se não bem aproveitado esse estado mental em que você se questiona sobre o caminho que você tomou para a realização do projeto, o 10 é, sem dúvida alguma, um motivo, inclusive, de depressão. E depressão profunda, né? Não é incomum em tiragens você ver um 10 de paus associado a cartas que indicam que o indivíduo está em profunda tristeza, depressão. Mas o 10 encerra o que foi começado no AIS. Ou seja, se o AIS é uma abertura para a ação, o 10 é o fechamento da ação. O 10 é a ação, a ação que foi concluída pela vida. Talvez não pela mente do sujeito, mas ela foi concluída. Os projetos acabaram. Encerrou-se essa etapa. Falemos então das cartas da corte. Pajem de paus, ele é o mensageiro. Se as cartas de Ás a 10 nos arcanos menores têm a ver com uma história que é uma história de projetos, de luta e etc. para a realização, as cartas da corte têm a ver com pessoas. Então, os pajens normalmente são crianças ou jovens, e simbolizam também, quando não estão falando de pessoas, o que é raro, algumas características. Por exemplo, a frivolidade. O pajem de paus é uma ideia frívola, é um projeto fugaz, uma ideia que vem à sua cabeça tão rapidamente quanto vai embora. E quando ela vai embora? Quando você considera a viabilidade, porque aí você não está trabalhando mais com ação, você está trabalhando com planejamento, que é da alçada do naipe de espadas. É uma chama. Vamos pensar, usar a metáfora do fogo. O pajem é uma chama, é uma centelha. Mas essa centelha, ela pode ser que não seja disparada, tá? Então é importante pensarmos que ela representa também o mensageiro, representa a necessidade de transporte de algo de um lugar para outro. E ela, se fosse um pajem de espadas, eu diria, sim, é um jovem fofoqueiro. Mas o pajem de paus não. O pajem de paus é uma ideia que talvez não tenha sustentação ainda. Ela precisa amadurecer. O cavaleiro de paus, ele representa não só um jovem, diria, passando pela maioridade, então ele está em idade economicamente ativa, e está em idade economicamente ativa e buscando realizar projetos. Tá? Pode ser um jovem empenhado em uma viagem para o exterior, pode ser um jovem empenhado em começar os seus estudos, talvez terminando a escolarização básica e entrando no nível superior. É algo mais ou menos desse nível. E principalmente, o pajem de paus, ele é o signo da arrogância. É aquele momento em que o ego não só predomina, como domina o sujeito, e o sujeito se sente uma espécie de semideus. Quando ele surge numa figura, ele está dizendo isso. Olha, esse cavaleiro de paus aqui é alguém que se acha um semideus. Vou usar um exemplo dentro do tarô mitológico que eu gosto muito, da Juliette Sharman Burke e da Liz Green. O pajem de paus o cavaleiro de paus é Belerofonte, um cavaleiro que, num dado momento, ele resolve que ele vai matar a Quimera. E mata a Quimera. Ele tem a ajuda de Atena, então ele vai com Pégaso, mata a Quimera. Joga chumbo derretido na goela do bicho, que tinha 3 cabeças, então ele vem de cima e joga. Mata a Quimera. Quando isso acontece, ele se sente um semideus. E mais do que isso, ele se sente um deus. Ele acha que ele, por esse feito heróico, ele tem direito a ir até o Olimpo. Então ele vem com Pégaso, vai tentando subir até o Olimpo. Quando ele está no meio da ascensão, Zeus se transforma numa abelha, pica o traseiro do Pégaso, e ele cai lá de cima, morre e vai para o reino de Hades. O que nós aprendemos com o Cavaleiro de Paus, com esse exemplo? Os feitos são importantes, temos vontade de realizar feitos heróicos, porém o orgulho precede a queda. Esse é o ditado que está por trás do Cavaleiro de Paus.
né? É um jovem orgulhoso, arrogante, não tem medida, muito, muito prodigioso, tem potencialidades, mas tem esse problema. Se o Cavaleiro de Paus é assim, a Rainha de Paus é um signo interessante. Por quê? Uma das possibilidades é a que eu comento lá do tarô mitológico. Veja, uma das possibilidades, porque existem muitas possibilidades de usar exemplos dentre os vários baralhos para falar dos arcanos. A Rainha de Paus era Penélope, mulher de Ulisses. É o que podemos dizer, sem dúvida alguma, que tem a ver com o arquétipo feminino, mais de uma mulher que tem projeto de vida. Penélope tinha um projeto de vida como rainha, como mãe e como dona de casa. Ulisses, como para quem lê a Odisseia vai ver, ele fica 40 anos fora. Nesse meio tempo, as pessoas tentam desposá-la. E o palácio de Ulisses se vê cercado de um monte de homens tentando desposá-la. Como ela faz isso? Para se manter fiel a Ulisses, manter o seu status de rainha e ao mesmo tempo de dona de casa. Ela dizia assim: ora, eu só vou aceitar, começar a considerar as propostas dos pretendentes quando eu puder terminar a mortalha que será do meu marido. E aí, durante o dia, ela tecia, chegava à noite, ela desfazia. Fez isso por 40 anos. O que nós estamos vendo aqui? Um tipo de inteligência criativa. Não é uma inteligência maquiavélica, não é uma inteligência de uma mulher fria. É uma mulher que também é movida por sentimentos. Não tanto quanto a Rainha de Copas, que no outro vídeo nós vamos ver. Mas a Rainha de Paus representa o arquétipo da mulher que tem um projeto de vida, vai levá-lo a cabo e tem a força de vontade para realizá-lo, tá? E a constância suficiente para tanto. Existem várias mulheres assim, poderia citar muitas na história concreta da nossa humanidade, mas eu citaria uma em especial que me parece bastante relevante para tratar disso. Eu citaria o exemplo muito bom daquela grande personalidade, a Indira Gandhi, né, que realizou um trabalho humanitário maravilhoso e se devotou ao seu ideal, se devotou ao seu projeto, não obstante enormes oposições, sejam materiais, sejam políticas, etc. Aliás, é uma rainha de copas, normalmente, ou via de regra, pode se referir à mulher que vai até a carreira política, ou que vai até um espaço que normalmente seria masculino, dentro de nossa sociedade, tá? Talvez uma política, talvez uma advogada, talvez alguém que está transitando aí em uma esfera teoricamente masculina, mas que, por fidelidade a seus princípios, ela lida com isso e lida muito bem. Tomando como exemplo o que eu me referi, a Penélope era rainha. Então ela estava ligada à administração, estava ligada a uma tarefa masculina que é de comandar. Ok. Quando falamos do rei de paus, nós estamos falando do sujeito que não é propriamente um sonhador. O sonhador, o rei de copas. Ele é um sujeito criativo. Ele é alguém, não uma criatividade no sentido das artes, pode até ser, mas nem tanto. É alguém criativo para soluções práticas. É alguém que inova a partir de poucos recursos. A figura masculina se sente confortável porque fogo é um elemento masculino. No rei de copas, ele é a encarnação, ele é o senhor do fogo, digamos assim. Então estamos falando de alguém que sem dúvida alguma é alguém fogoso, tanto do ponto de vista afetivo sexual, mas também do ponto de vista das ideias. E estamos falando de alguém que coloca-se na frente como líder, como realizador. Às vezes não ganha nada, mas ele está sempre com a ideia mais inovadora, ele está sempre
com carisma, que é o próprio fogo, né, que faz brilhar, ele com carisma, ele lidera pessoas. Então, o rei de paus é o arquétipo de um líder. É o arquétipo de um líder. Às vezes lidera para o buraco, mas ele é o arquétipo do líder. Quando ele surge numa leitura, ele está falando disso. Alguém com poder de influência grande, mas é uma persuasão que não é uma persuasão racional. É aquele que é um líder... Vou usar uma analogia, tá? Vou usar um personagem concreto, vou usar uma pessoa concreta que, no meu entender, exemplifica isso. Se nós pensássemos num rei de espadas, que, como eu já disse, vai ser objeto de outro vídeo, quando comentarmos os outros naipes, nós vamos ver que estaremos falando de alguém cuja mente analítica, racional e a frieza, controle emocional são características principais. A característica de um líder, a característica de um rei de paus é um pouco parecida com a de um técnico de futebol bastante conhecido, o Joel Santana. O Joel Santana, num dado momento, né, para quem gosta de futebol, para quem acompanha futebol, quem não acompanha, gostaria que vocês vissem um pouco da biografia do Joel Santana, ele improvisava e inovava, mesmo com recursos técnicos limitados. Ele não era um erudito, ele não fez cursos de aprimoramento dentro do futebol, ele tinha uma experiência concreta do futebol, e por um dado tempo as suas estratégias funcionavam muito bem. Levou vários times no Brasil a ser campeões, e foi até, e é aí que eu quero chegar ao ponto de destaque, ele foi até para treinar a seleção sul-africana. Então, um brasileiro foi contratado para treinar a seleção sul-africana sem domínio da língua inglesa. Se fosse um rei de espadas, teria recusado, teria dito, não vou, não sei falar inglês, ou então eu vou, mas só falo com o intérprete. A experiência não deu certo, mas o carisma dele era tão grande que um técnico que só havia tido projeção nacional, e diria uma projeção maior ainda no estado do Rio, né, uma projeção local, ele chega a ser notado pelo seu carisma e pela maneira como as equipes eram motivadas por uma seleção de outro continente. Agora, ele não tinha o conhecimento técnico para realizar. O que eu quero chamar a atenção? Quero chamar a atenção que o rei de paus, muito embora seja viril, seja seguro, seja alguém com carisma, não necessariamente esse carisma é o suficiente para levá-lo a concretizar os seus planos. Então, muitas vezes, o rei de paus faz o que está colocado na Bíblia, às vezes, nem sempre, mas às vezes, trata-se de cego guiando cego. Ambos caem no barranco, mas caem felizes, porque juram que estão fazendo a melhor coisa do mundo. Bom, essa é a história do naipe de paus. Não pretendo me alongar com vídeos gigantescos, portanto, comecei a tratar dos naipes dos arcanos menores. Esse vídeo é o segundo da série, né? E o próximo eu vou abordar o naipe de copas, que tem a ver com sentimento, tem a ver com o elemento água e conta na sua narrativa histórias do cotidiano que tem a ver com amores, ilusões, desilusões, apegos, desapegos e tudo mais. Espero que tenham gostado. Quem gostou, por favor, dá um like para ajudar a fortalecer não só o canal, mas os vídeos, divulguem. Ficarei muito feliz em fazê-lo. Eu sou Pablo Silva Machado, Bispo dos Santos, estudo tarô há mais ou menos uns 30 anos e fico muito feliz de poder partilhar esses conhecimentos. Quem quiser maiores contatos, meu e-mail é psmbs2004@yahoo.com.br. Vou colocar na descrição do vídeo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.